Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa disciplina de Teoria e Metodologia dos Esportes de Aventura. O meu nome é Paulo Henrique Borges e na aula de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os aspectos nutricionais que envolvem os esportes de aventura. Para a nossa aula de hoje, eu convidei uma professora que é uma grande amiga minha, especialista em nutrição nos esportes, que é a professora doutora Michele Trindade. Professora Michele é graduada em nutrição pela Unifil e em educação física pela Uningá. Ela possui mestrado em ciências dos alimentos pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. Ela tem o doutorado em ciências pela USP também, o pós-doutorado em metabolismo e nutrição pela UEL. Ela é docente do curso de educação física da Universidade Estadual de Maringá e ela também é vice-presidente da Associação Brasileira de Nutrição Esportiva. Então, professora Michele, muito obrigado por aceitar o convite de estar aqui conosco no dia de hoje. Obrigada, Paulo. É um prazer enorme estar aqui contribuindo com vocês, né? Passar um pouquinho dessa informação nesse tipo de atividade, né? A gente pode considerar aí nessas modalidades esportivas que eu falo, elas são bem desafiadoras em muitos casos. E às vezes a gente fica ali pensando em algo trivial, né? Questão de suplementação, até mesmo alguns alimentos, e tem muitas outras coisas que a gente pode melhorar o rendimento, né, durante essas atividades, nessa questão da melhoria das questões energéticas. Então, vai ser um enorme prazer aqui estar falando com vocês. Muito bom. Muito obrigado, professora Michele. Bom, vamos então começar a nossa conversa, Michele, esclarecendo para os estudantes, né, as questões que envolvem os macronutrientes nos esportes de aventura. Na verdade, nós temos aqui, no nosso contexto dos esportes de aventura, modalidades que são praticadas em ambientes aéreos, terrestres, aquáticos, que envolvem um grande desgaste físico em grande parte deles, e com uma grande diversidade de ambientes físicos, às vezes um sol muito forte, né? Ambientes desafiadores. E aí eu gostaria que você comentasse um pouquinho em relação a esses macronutrientes e também os micronutrientes implicados aqui na prática. Tá, então vamos lá. Com relação aos macronutrientes, né? Então, são aqueles nutrientes os quais nós precisamos ingerir em maior quantidade ao longo do dia, e são eles os principais responsáveis aí pelo fornecimento de energia. Então, vou começar pelo lipídio, que é o que acaba tendo uma utilização menor durante essas atividades. Por quê? Ele fornece calorias, né? Então, para cada 1 grama de lipídio, de gordura, são 9 calorias. Só que para o sistema energético, né? Ah, professora, mas é metabolismo aeróbio, predominantemente gorduras. Ok, mas teoricamente a gente vai utilizar aquela gordurinha que a gente tem armazenada, pode ser até advinda da alimentação, mas o que a gente tem que ressaltar, que esses alimentos fontes de lipídios, que aí entram óleos vegetais em geral, entra, por exemplo, gordura das carnes, dos leites, dos ovos, considerado também, então já a gordura embutida nos alimentos, ela leva mais tempo para digerir. Então, por exemplo, consumir uma carne antes ou durante a atividade, ela não é viável por conta disso, né? A carne, ela é a principal fonte de proteína, que eu já vou falar dela. Mas os lipídios ali presentes levam um tempo maior de digestão, consequentemente de absorção, e demora para chegar lá até as nossas células para produzir energia. Então, em geral, a gente já utiliza o que nós temos ali em reserva, tá? Mas há algumas estratégias, por exemplo, tem provas aí que levam 24 horas, que não dá para a gente ficar só na suplementação. Então, às vezes, se faz necessário a realização da refeição. Mas por esse lipídio ter essa digestão mais lenta, tanto pré-atividade quanto durante a atividade, a orientação é consumo baixo, tá? Certo. Outro que precisa de um consumo baixo também, mas dependendo um pouquinho maior, que a questão, por conta dessa questão da digestibilidade, são as proteínas. Então, as proteínas estão presentes aonde? Praticamente em todos os alimentos, tá? Mas a fonte, carnes de qualquer origem, leites derivados, ovos, tá? Então, de novo, você parar a atividade para fazer uma refeição com estes alimentos
digestivamente falando, metabolicamente falando, acaba sendo ruim, né? As proteínas, elas têm como principal função realizar a síntese proteica, regeneração celular. Então, durante o exercício, essas são funções que não são predominantes, por quê? Porque eu estou num processo de geração de energia. Então, durante a atividade, parte dessa proteína poderá ser utilizada como fonte de energia. Então, para cada 1 grama desses alimentos proteicos, né, dessa proteína consumida, são 4 calorias ofertadas ao nosso corpo. E aí, de novo, para essa questão energética, demanda tempo também, porque como não é função da proteína, né, produzir energia, ela vai precisar ir até o fígado realizar toda essa conversão, por exemplo, em glicose, né, que é o carboidrato, para deixar esse carboidrato disponível como fonte energética. Então, durante o exercício, é viável, né, principalmente se for de duração longa, o consumo de alguns suplementos proteicos, ou, de novo, dependendo do tempo, se faz necessário, né, ter o alimento salgado para não ficar só com carboidrato. Aí a gente consome o alimento proteico, mas para quê? Para uma participação indireta no sistema de geração de energia. Então, se vocês relembrarem aí as amadas aulas de bioquímica, né, que tem ali o metabolismo energético, que tem o ciclo de Krebs, a gente vê a participação de aminoácidos como fundamentais para intermediários desse ciclo de Krebs. Então, para ter um ciclo de Krebs funcionante, a gente precisa desses aminoácidos. Então, por isso que pequenas quantidades acabam sendo suficientes durante as atividades, né? E não dá, nem tem necessidade de suplementar em grandes quantidades. Aí a gente vai falar disso daqui a pouquinho. E aí, o terceiro macronutriente, que para quem faz exercício acaba sendo mais importante, independente do objetivo da pessoa, né? A gente está falando de uma atividade, né? De um grupo de atividades que está relacionado a desempenho. Mas tem pessoas que praticam essa atividade, por exemplo, como uma forma de emagrecimento, para aumentar o gasto energético. Então, mesmo visando o emagrecimento, o carboidrato, ele é necessário para esse tipo de atividade. Né? Porque em alta intensidade, a predominância vai ser dele. Não sendo exercício em alta intensidade, ou seja, onde teremos aí a predominância das gorduras, esse carboidrato, ele é necessário também. E os nossos estoques corporais, as reservas são baixas comparado com os dos lipídios, né? Então, por isso que o consumo deste nutriente, para quem é ativo, tem que ser maior. Tanto antes da atividade, como dependendo da duração, durante, e a gente vai fazer a reposição depois. Só lembrando também, então, o carboidrato que nós temos armazenado no nosso músculo esquelético, né, que está ali como glicogênio muscular, ele vai servir para quê? Para fornecer energia para aquele grupamento muscular específico. Então, por exemplo, se eu estou tendo um trabalho maior de membros inferiores, eu não consigo transferir o glicogênio, por exemplo, de membros superiores para esses membros inferiores. Então, essa depressão vai ocorrendo e para eu não ter uma queda do meu rendimento, eu preciso fazer essa reposição, né? Outra reserva de carboidrato que nós temos é no fígado, glicogênio hepático. Para que serve o glicogênio hepático durante o exercício? Para manter a nossa glicemia estável, né? Então, a nossa taxa de açúcar estável, para não ter hipoglicemia. E essa taxa de açúcar estável, né, no sangue, essa glicemia estável, serve para atender às nossas necessidades funcionais. Então, fornecer carboidrato para órgãos vitais, cérebro, coração, pulmão. E, ao mesmo tempo, esse carboidrato ficará disponível para chegar até aquela musculatura que está sendo trabalhada, ser utilizado também como fonte de energia, porque nós temos ali o GLUT4, que tem essa função de captar a glicose sanguínea para o interior da célula. Dessa forma, vamos poupar glicogênio muscular e a gente consegue, dependendo, melhorar o rendimento por conta disso. Então, nós temos esses 3 macronutrientes que são muito importantes para qualquer tipo de atividade, tá? Legal. E aí as pessoas muitas vezes esquecem dos micronutrientes, Paulo. Né, deixa de lado, às vezes fala, não, carboidrato, proteína, ele tá ótimo. Mas micronutrientes, né, uma das principais funções é o quê? Regulação do metabolismo. Então, eu não consigo, por exemplo, gerar ATP, tanto de forma anaeróbia quanto aeróbia, se eu não tiver ali um complexo de vitaminas e minerais.
Então, você vê que muitas vezes tem o macronutriente, só que o organismo, eu falo, é aquela bicicleta que está com a correia solta. Você vai pedalando, não tem o mesmo desempenho. Então, as pessoas precisam se atentar a isso, né? Então, às vezes, na hora da atividade, tem os nutrientes certos a serem consumidos, né? Por exemplo, vitaminas do complexo B, dependendo da duração, tá? Não são para todos. Complexo B é necessário em que momento? Se eu tenho uma atividade aí de 10, 12, 16 horas, 24 horas, a gente vê até algumas competições com mais de 30 horas, né? Então, isso se faz necessário, né? Suplementar, consumir. Então, todos esses alimentos que eu comentei com vocês anteriormente, então, as carnes, leites, derivados, até os próprios alimentos fontes de carboidratos, né? Pães, massas em geral, os tubérculos, né? Batata, mandioca, tem, mas são folhas, né? Vegetais folhosos, legumes, frutas que acabam tendo uma maior concentração. Então, é importante diversificar o consumo destes alimentos também, que às vezes também as pessoas falam, ah, não, eu comi ali uma banana, uma maçã, tá tudo certo. Não, a gente precisa aí, para essas modalidades, se adequar, então, verificar possíveis pontos de apoio, verificar se você vai ter ali a equipe que vai estar te acompanhando, para a gente programar quais alimentos a serem consumidos durante essas atividades. Tá? Então, esse é um resumão da nutrição. E dentro disso ainda, que as pessoas acabam sendo inadimplentes, é na questão da hidratação, tá? Então, a gente vai falar, daqui a pouco eu vou falar mais sobre a água com vocês. Ah, legal. Então, Michele, em relação aos macronutrientes, você acredita que os lipídios e proteínas, eles são importantes, mas em função da questão da digestão, a gente vai dar uma ênfase um pouquinho maior na questão dos carboidratos, né? Para reposição durante as atividades, né? Isso. A gente acaba seguindo muito as recomendações do Colégio Americano de Medicina do Esporte, né? Então, ali a gente tem uma recomendação geral, mas mesmo quando a gente entra nas recomendações específicas para modalidades de aventura, a gente vê esse tipo de desconforto, né? Mas tem algumas estratégias legais aí que a gente pode adotar ao longo da prova, ao longo da competição, né, ou dos treinos, que fica interessante que a gente consegue incluir esses nutrientes. Então, eu vou falar disso também, tem umas coisas legais aí que a gente pode utilizar. Ah, legal. Bom, em relação à preparação dos atletas, então, Michele, antes das provas, né? A gente tem visto bastante na mídia e tem ficado cada vez mais famosas as casas de suplementos alimentares, né? O que você recomenda para esses atletas de esportes de aventura em relação a essa questão da suplementação? Tá. De suplementação, o que a gente tem que é viável, né? Dependendo do carboidrato em gel, que pode ser consumido durante, mas o que a gente tem que ressaltar, que eu acho que é bem importante também, ou em pó, né? Aí o em pó a gente tem, por exemplo, a maltodestrina, a destrose, que em geral elas são extraídas aí, ou de milho, ou de batata, ou de mandioca, que são carboidratos que a gente precisa realizar uma diluição adequada, tá? Então, por exemplo, a recomendação é que essa diluição do pó fique em torno de 6%. Então, para cada 500 ml que eu vou consumir de líquido, eu tenho que ter 30 gramas desse carboidrato. Para cada 1 litro, 60 gramas, para dar os 6%. Por que não mais concentrado que isso? Vários pontos. O primeiro deles é que a gente tem um retardo do esvaziamento gástrico. Então, aquela bebida fica mais tempo no estômago e você está ali correndo, você está pedalando, você está remando, enfim, o que for, causa esse peso, podemos dizer assim, esse desconforto. E quando chega no intestino, se estiver muito concentrado, pode acontecer da gente ter uma situação chamada de alteração do fluxo de líquidos no intestino. Ao invés de absorver, o líquido vai do meio menos concentrado para o mais concentrado para tentar diluir. E aí, o que acontece com o indivíduo? Ele vai ter quadros de diarreia. Então, precisamos tomar muito cuidado quanto a isso. Porém, é uma estratégia. O uso desses carboidratos de absorção rápida, durante a atividade, eles são bem recomendados, porque temos que lembrar que durante a atividade, a gente tem a supressão do hormônio insulina.
Então, nós temos o GLUT4 para fazer a captação deles. Então, não existe o risco de uma hipoglicemia de efeito rebote, que é quando a gente tem uma hiperglicemia, que aí por conta de insulina e GLUT4 cai de uma vez, né? E aí a gente vai poupando o glicogênio muscular e poupa o glicogênio hepático também, né? Então, esses dois produtos poderão ser utilizados como estratégia. Carboidrato em gel também. O carboidrato em gel, além desses dois, se a gente prestar atenção no rótulo, pode ir lá falar xarope de glicose, pode falar também de frutose. Frutose é um tipo de carboidrato que ele tem uma absorção mais lenta, que para essas atividades de longa duração pode ser recomendado, né? Porque ele precisa ir para o fígado para ser convertido em glicose e liberar essa energia, né? De forma mais gradativa. Só que, muito importante, às vezes as pessoas vão suplementar glicose sozinho. E a frutose. A frutose sozinha, ela é mais propensa ainda a ocasionar esse quadro de diarreia, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, a concentração de frutose é de no máximo 3%. Então, tem que tomar muito cuidado. Eu não oriento o atleta ali, o praticante, a preparar isso. Então, por isso que eu falo, vai, no caso aí, para os sachês, né, do carboidrato em gel, que já ali já vai estar pronto. Uhum. Só que de todos esses produtos que eu falei, Paulo, às vezes enjoa, né? Se você está ali fazendo atividade de 2, 3 horas, ok. Mas uma atividade de 10 horas, 16 horas, você ficar só nessa bebida ou só nesse gel, você não dá mais conta. Chega uma hora que vai repugnar. Uhum. E aí é onde a gente parte para a parte dos alimentos. Tá? Então, só para complementar já essa parte do carboidrato, que a gente associa com alimento, o que a gente acaba fazendo como estratégia? O próprio Colégio Americano propõe isso, né? Utilizar a parte de confeitaria esportiva. Então, para quem é adeptos aos doces, a gente consegue atender muito bem. Então, por exemplo, para atender essa reposição, né? Essa complementação de carboidrato, para não usar nem a maltodestrina, nem a destrose, nem a frutose, nem o carbogel, ou mesmo os carboidratos que são tem a estrutura um pouco mais complexa, que também está na moda, tá? Eu esqueci de falar, que é a isomaltose, a palatinose. Então, são todos fontes de carboidrato que acabam tendo uma absorção mais lenta. Mas custo-benefício, confesso que não compensa, tá? E aí vamos agradar o paladar desse nosso esportista e desse nosso atleta, com relação à parte de carboidratos. Como? Opções. Oferecer rapadura, então a gente pode fazer cubinhos de rapadura, e aí essa rapadura às vezes pode ser mais prática, a gente pode colocar, né, para quem vai para as atividades aquáticas, que vai se envolver em algum momento com água, coloca em recipientes específicos, tem os plásticos, né, tipo aquele ziplock que fecha bem, que ele pode levar. Dá para levar também sachêzinho de leite condensado, né? O que é o leite condensado? É o leite ali que a água foi evaporada e tem uma concentração da própria lactose do leite, e quando não, alguns acabam até adicionando mais açúcar ainda, ou até a maltodestrina, porque o paladar da maltodestrina acaba enjoando, mas o leite condensado é uma boa opção. A gente pode trabalhar também com gominhas, com jujubas. Sabe aquelas que a gente encontra bastante em semáforo, o pessoal vendendo? Sim. Daquele tipo, pode ser uma estratégia também. Bala, né? Eu gosto bastante da bala, daquelas de iogurte, eu falo da Sete Belo, que aí já remete à infância também. Então, são opções que a gente pode levar para sair dessa mesmice de maltodestrina, destrose, carbogel, né? A vantagem, dependendo da maltodestrina e da destrose, é que com a ingestão de líquidos, né, precisam ser diluídas, a gente já trabalha a questão da hidratação. Mas eu falo, o paladar cansa, o sabor cansa. Aí, às vezes, também você não quer mais o doce, né, que eu falei só do doce. A gente pode ir para salgado. Então, tem algumas estratégias que a galera faz de preparar purê de batata, né, faz ele um pouquinho mais mole, e também faz nesses sachêzinhos, tipo, né, de saquinho de chup-chup, de geladinho, sacolé, dependendo da região tem um nome, né, coloca nisso também, às vezes vai fazer o próprio sanduichinho, que aí usa pãozinho, pão de forma, ou pão tipo bisnaguinha, que aí o recheio é onde a gente pode entrar com uma fonte de lipídios, por exemplo, não é o alimento mais saudável do mundo, mas para quem tá ali 16 horas,
né, nadando, remando, subindo, descendo, andando de bike, o que a gente pode colocar no meio desse pãozinho? Pode colocar um salame que seja, né? Aí aqui a gente não está falando só em questão dos nutrientes, mas nutrir paladar também, né? Que é um alimento que trabalha muito que essa questão do sabor. Então, aí eu falo, entra a questão da gordura ali também, né? Porque o salame a gente sabe, né? De proteína não tem nada, que às vezes o pessoal fala, tem carne, muito pouco, é mais gordura do que qualquer coisa. Então é um momento que entra, mas é pouquinho, eu não vou colocar 20 rodelas de salame nesses pãezinhos serem consumidos aí, mas só para dar uma quebra nesse sabor, né? Então, tem essas estratégias aí como fonte do carboidrato. Certo. Aí, se nós formos pensar em proteína, o que seria interessante, né? Aminoácidos essenciais? Pode ser. Mas aí, quando a gente fala em aminoácidos essenciais, a galera já pensa no BCAA, que são os aminoácidos essenciais de cadeia ramificada. É bom? Mas não é o lindo maravilhoso. Por quê? Nós temos apenas 3 aminoácidos aí, que auxiliam, né, nessa questão dos intermediários do ciclo de Krebs, esses aminoácidos de cadeia ramificada, ao contrário dos demais que precisam ir para o fígado para ajudar em determinadas reações, eles vão diretamente para o músculo esquelético. Mas aí, se eles forem para o músculo esquelético, eles vão auxiliar mais nessa questão do fornecimento de energia próxima aí à função do carboidrato. Como já tem um carboidrato, eu falo, então não vão para BCAA, não. Então, ou suplementação com todos os aminoácidos, tá? Livres, que aí a gente tem suplementos líquidos, ou dá para mandar manipular hoje em cápsulas. Mas uma estratégia legal que nós podemos utilizar é a proteína do soro do leite, né? Que é o famoso whey protein, durante o exercício, ou para aqueles que têm alergia à proteína do leite, tem hoje os suplementos à base de carne, né? Tá? Mas são todos sintéticos, esse da carne. O whey protein ele é retirado do leite mesmo, mas esse da carne, a gente fala que a formulação dele ainda a gente não consegue ter certeza de onde vem, se vem só de carne ou se realmente são todos os aminoácidos que eles vão juntando ali, né? Mas enfim, são opções. Tá, Michele, mas qual whey que eu vou usar? Porque tem o whey isolado, né, que ele tá praticamente isento ou com baixa quantidade de carboidratos e lipídios. O concentrado, que aí ele já tem uma quantidade maior de carboidratos, ou o hidrolisado, que já está com as ligações entre os aminoácidos quebradinhas. Nesse caso, gente, se for atividades de longa duração, você vai precisar desses aminoácidos por um tempo maior. Então, compensa o whey concentrado, porque você precisa do carboidrato também. Então, não precisa gastar dinheiro com o whey hidrolisado. O whey concentrado vai atender às nossas necessidades e o whey isolado, se o indivíduo tiver, ok, mas se for para comprar, eu falo, a gente precisa do carboidrato também. Então, não precisa gastar todo esse dinheiro que tem diferença, tá, entre os produtos. E aí, de proteína pode ser essa utilização. Tem algumas provas, por exemplo, que o indivíduo tem que percorrer aí 200 quilômetros, né, dependendo no final de semana, entre bike, corrida e tudo, sobe e desce montanha, que às vezes a gente prepara algumas marmitinhas, por exemplo, o famoso escondidinho, né, que é o quê? O purê de mandioca com a carne seca, ou o falso escondidinho, que a gente faz com carne moída ou frango desfiado, e um purê de batata por cima, ou mesmo purê de mandioca, que aí, nesse caso, eu preciso da minha base, né, de apoio para oferecer esses tipos de alimentos, porque não dá para você ficar carregando isso numa mochila, porque pesa, né, então é importante ter os pontos de apoio, ter essa equipe para estar acompanhando, né, e estando ali presente com esses alimentos nesses pontos de apoio. Então, poderá ser opções também, tá? Legal. E uma outra estratégia que eu gosto bastante de utilizar, que aí é a fonte de lipídio e fonte de sódio, né? Porque a gente está transpirando bastante. Então, a gente tem que pensar na hidratação. E antes de eu entrar até nessa minha estratégia de lipídios, falando em hidratação, é importante ressaltar que quando nós temos sede, isso já é um indicativo de desidratação, tá? Então, por isso que a orientação é o consumo de água de forma constante. E se a pessoa transpira demais, é porque ela está produzindo calor demais. Então, para não ter uma hipertermia,
que até a hipertermia, né, o aumento da temperatura corporal atrapalha o rendimento, ela acaba transpirando, ela evaporando. Então, a ingestão de líquidos tem que ser constante. Se a pessoa manter essa ingestão de líquidos constante, só a água é suficiente. Mas vamos supor que ela já vai treinar, já vai competir desidratada. Aí a água não acaba sendo suficiente para reidratar. Então, vai precisar das bebidas esportivas, tá? Certo. E aí, vantagem das bebidas esportivas, a gente já tem uma concentração adequada do carboidrato e a gente já tem uma concentração adequada dos eletrólitos, basicamente, sódio, potássio e alguns produtos têm o acréscimo do cloro, do magnésio, em quantidades adequadas para repor aquilo que a gente perde pelo suor. E aí, o que eu faço, então, dependendo com algumas pessoas de estratégia, até para repor esses eletrólitos? Também tem a opção da gente trabalhar com cápsulas. Hoje nós já temos pastilhas efervescentes com esses eletrólitos, que é só você jogar na água. Então, a galera de esportes de aventura, né, tem ali suas garrafinhas específicas, que já tem o filtro, que isso é muito importante, né, para não se contaminar e no meio da prova ter um quadro de diarreia, não por questões de alimentação, mas por questões de micro-organismos presentes nas águas, né, que eles acabam pegando a água ali direto de fonte, de rio, e tem os contaminantes. Então, a gente, né, não tem tratamento, então alguns equipamentos já têm essa parte de que filtra bem, e aí a gente completa com esses eletrólitos aí, para essa reposição. Certo. E aí, a outra estratégia, então, que eu gosto disso, porque também você ficar tomando cápsula e pastilha a prova inteira cansa. O uso de azeitona, Paulo. Azeitona, aí eu falo, compra sem caroço para garantir, porque vai que você tá empolgado, se engasga com o caroço da azeitona ainda. Então, a azeitona seria um tipo de gordura boa, né? Que aí essa gordura, eu preciso dela também, tá? Durante a atividade. Para repor, eu tenho outras coisas, né? Eu tô tendo peroxidação lipídica, a membrana da minha célula tá sendo arrebentada ali. E são esses lipídios que vão auxiliar. Durante o exercício, pouco disso acontece, né? Porque o corpo está pensando na geração de energia. Mas é importante ter essa reposição, tá? Então, eu uso azeitona, porque aí eu tenho lipídio e, querendo ou não, a gente sabe que a azeitona em conserva que nós consumimos aqui no Brasil vai estar ali com um teor de sódio um tanto quanto elevado. Então, são estratégias básicas aí que a gente pode utilizar, que não fique só na suplementação. Mas a suplementação acaba sendo viável sim, tá? Ainda, né, tem algumas pessoas que utilizam o lipídio como suplemento, né, que é o triglicerídeo de cadeia média. Então, alguns chamam de TCM, outros chamam de MCT, que vem da palavra em inglês, mas também é um outro produto que precisa ser muito bem prescrito, porque também, se consumido em quantidade errada, também dá diarreia, tá? E vitaminas e minerais, dependendo da duração da prova, né? Por exemplo, se o indivíduo consumir um whey protein, o whey já tem, né, um pouco de vitaminas e minerais ali, ou por adição do fabricante, ou por própria composição ali do leite. Sim. Mas a gente pode trabalhar também com algumas cápsulas, ver o que está mais deficiente. Dependendo da prova, alguns pontos de apoio oferecem maçã, banana, melancia, mas senão a gente pode levar esses alimentos também para consumir. É importante que o exercício por si só, ele aumenta o peristaltismo, ou seja, a mobilidade ali das nossas células intestinais. Então, durante essas provas, as atividades, não são recomendadas, não é recomendado o consumo elevado de fibras, né? A fibra também, ela tem a função de retardar a digestão e a absorção, mas dependendo do tipo de fibra, ela acelera o trânsito intestinal. Então, também não é nada conveniente o nosso esportista e o nosso atleta ter que parar para realizar um número 2 aí, em condições em que não tem um preparo adequado. Então, vai ter que ir para o matinho para resolver o seu problema, né? Essa é a sua questão fisiológica. Então, a gente também tem esse certo cuidado. Por isso que a gente vai bastante para a melancia, então, que não tem tanta fibra, mas tem bastante eletrólitos, tem bastante água. A banana, né? Riquíssima aí também nessa parte de vitaminas e minerais, e tem o carboidrato também para fornecimento de energia. A maçã, porque às vezes, durante a prova, a gente precisa dessa crocância também. Aí, comer uma maçã também, ela tem fibra, assim como melancia e banana, mas não a ponto de estimular esse peristaltismo intestinal. Então, essas aí também acabam sendo estratégias que a gente pode usar. Ah, legal.
Eu fiquei com uma curiosidade, Michele, Hum. em relação à cafeína. Ah, legal. Esqueci da cafeína. O que você poderia nos dizer em relação à cafeína e os esportes de aventura? Tá, eu esqueci dela, na verdade. Pode ser um ótimo suplemento para algumas pessoas. A gente, claro, antes, para quem for competir, é importante a gente testar a creatina antes, para ver se haverá algum efeito colateral ou não, e para a gente ajustar a dose, né? Porque a Aham, cafeína, ao contrário do que muitas pessoas fazem, né? Que as pessoas ultimamente consomem a cafeína de forma crônica. Mas a cafeína é para ser consumida de forma aguda, pontual. Então, é para esse tipo de competição, de treino mais intenso, de treino mais longo. Não é para ser consumida todos os dias, por quê? Porque o nosso corpo se adapta, né, a essa quantidade de cafeína consumida. Também tem a diferença daqueles que consomem já a cafeína, né, pelos alimentos, pelo café, por chá. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Vantagem da suplementação de cafeína. Ela diminui a nossa percepção ao esforço, ela acaba sendo um estimulante e ela tem uma ação basicamente em sistema nervoso central, em sistema pré-sinático, pró-sinático, causando essa estimulação. Então, por exemplo, ela compete com os receptores da adenosina, que a adenosina tende a nos manter no equilíbrio nessa questão do estímulo. A cafeína não, então ela vai utilizar esse receptor e estimular o nosso sistema nervoso central. Só que aquilo, por que eu falo em adaptação? Porque a gente não pode ficar nesse estímulo o tempo todo. sim. Então, o nosso corpo fala, beleza, você está consumindo isso de cafeína, então eu vou produzir receptores para, né, recepcionar essa cafeína, mas eu preciso da adenosina também, então eu produzo novos receptores. Por isso que tem algumas pessoas que falam, Michele, cafeína para mim não faz nada. Não Aham, faz nada porque é isso, precisa ajustar a dosagem, no caso, aumentar a dosagem, e verificar com os alimentos, produtos que ela já consome no dia a dia. E o aham. consumo tem que ser agudo, então, é pontual, não é crônico. Mas a gente tem muita vantagem com a suplementação da cafeína também. Ah, legal. Se a pessoa consumir de forma crônica, então, possivelmente a gente não consiga atingir os efeitos que a gente gostaria. Exatamente. E se eu consumir em excesso, Michele? O consumir em excesso, aí o que pode acontecer? Algumas pessoas respondem com taquicardia, com tremores, com dor de cabeça, né? Aquele rubor, a pessoa fica com aquela vermelhidão. Então, isso acaba sendo um dos principais efeitos colaterais. Ela, ao invés de ajudar na concentração, ela fica tão agitada que ela não consegue se concentrar na prova. Tá? Aham, Então tem que tomar com excesso também, né? Que às vezes as pessoas falam, é suplemento, vamos lá, quanto mais tomar, melhor, né? Vai ser o meu rendimento, o meu desempenho. Não são assim que as coisas funcionam. aham, Então, a gente tem, para tudo isso que eu falei para vocês, carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas e minerais, cafeína, na forma de alimento ou suplemento, tudo a gente tem uma quantidade a ser seguida, que essas recomendações vão de acordo com o peso corporal da pessoa. Então, são dosagens individualizadas. Então, não dá, aham, por exemplo, um indivíduo de 60 quilos adotar uma mesma estratégia que um de 80, que um de 50, que um de 100 quilos. aham, Então, por isso que eu falo que aí o profissional nutricionista se faz necessário para realizar todos esses ajustes, realizar as combinações adequadas, né? Verificar se não tem briga aí entre os nutrientes que, ao invés de favorecer o desempenho, vai atrapalhar o desempenho físico. Então, são muitos detalhes que precisam ser bem observados. De cuidado com ciladas, tá? Muitos pré-treinos existentes no mercado são ciladas. Então, por exemplo, tem pré-treinos que o pessoal fala, nossa, ele tem de tudo. Tem de tudo, mas não, dependendo, não é tudo aquilo que você precisa para essa modalidade que você está praticando. E normalmente ali, alguns pré-treinos, eles acabam apresentando concentrações inadequadas de algum composto ativo ou de algum nutriente específico. Então, por exemplo, aham, tem suplementos pré-treinos que misturam lá beta-alanina, creatina e cafeína. Então, veja bem a incoerência, né? Cafeína é um suplemento que tem que ser consumido de forma aguda. Em contrapartida, creatina e beta-alanina, por exemplo, para ter o efeito esperado, precisa de um consumo crônico, né? aham, De semanas, de 4 semanas, dependendo no mínimo, para você conseguir ter um resultado significativo.
Então, cuidados, eu falo, é cilada mesmo, né? Com esses produtos disponíveis no mercado. Né? Se vocês forem em lojas de suplemento ou visitar aí sites de vendas de suplementos, a gente fica admirado com o tanto de produtos que tem. Mas, na real mesmo, o que tem efeito são poucos, né? São pouquíssimos suplementos. Um outro também, agora que eu lembrei que, dependendo, a gente pode estar utilizando, que está dentro aí dos que realmente tem evidências, é o uso do nitrato, né? Que o nitrato a gente pode obter pelo suco de beterraba, por exemplo, que ele tende a aumentar a nossa vasodilatação, questão de fluxo sanguíneo, que pode melhorar esse nosso desempenho também. Mas ele, por exemplo, precisa ser consumido para eu ter um efeito 2 horas e meia antes da atividade, ou então, se a minha atividade for longa, eu posso adotá-lo como uma estratégia pré-treino, mas o resultado disso só vai vir depois de 2 horas de atividade. Então, pode ser uma opção também, né, dependendo da pessoa. Mas, do mais, gente, é só conversa, é só marketing, então tem que ter cuidado também com os profissionais que vocês forem consultar, ver se ele tem alguma relação com a indústria ou não, porque dependendo é conveniente para ele indicar determinados suplementos que para esse tipo de modalidade não vai fazer diferença, né? Então, todas essas estratégias que eu falei, a gente tem que ver, vai ser, por exemplo, só um downhill, ou vai ser uma prova, né, de aventura, que vai ter pedal, que vai ter a parte aquática, que vai ter tirolesa, que vai ter, enfim. E aí, a gente, nas transições, né, dependendo, vai mudando a bolsa aí com os estoques dos suplementos ou mesmo dos alimentos. Então, é importante fazer um planejamento com a equipe, né, com os treinadores, pegar todo o cronograma da prova, verificar as distâncias desses pontos de apoio, estimar mais ou menos quanto tempo que esse indivíduo vai estar percorrendo esse percurso até o próximo ponto de apoio, até a próxima ponto de transição, para fazer essa adequação adequada é redundante, né? Mas para fazer essa adequação dos nutrientes a serem ingeridos para essa próxima etapa. Como eu disse, algumas organizações oferecem já alguns alimentos, né? Tem algumas que oferecem aquelas plaquinhas de torrones, que é basicamente fonte de carboidrato, tem ali umas castanhas, uns amendoins, que é a parte da gordura boa, que pode ser utilizada também. Outros trabalham nessa fase de transição ou ponto de apoio com bebidas esportivas ou com o próprio alimento. Então, tudo isso deve ser levado em consideração para a gente pensar num bom planejamento, numa boa estratégia. Sim. E, Michele, quem quiser obter mais informações em relação aos aspectos nutricionais, tem algum site, ou algum local para fazer essa pesquisa? Tá, tem o próprio site da Associação Brasileira de Nutrição Esportiva, a gente já tem algumas informações ali, tá? Então, é abne.org.br, a gente, né, vai atualizando ali, tem coluna do especialista, tem notícias, ou tem mesmo artigos que a gente disponibiliza, mas se não, procurar os artigos internacionais mesmo, né, as diretrizes do Colégio Americano, da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva. Hoje nós já temos também bons trabalhos de meta-análise, de revisão sistemática aí. Falo, gente, não dá para fugir dessa parte, né, de leitura internacional, porque, infelizmente, a gente tem uma limitação muito grande das publicações em português. Mas pegar esse material e verificar quais as melhores estratégias e verificar o que se aplica, né, para nós, que somos atletas, ou para os nossos alunos, os quais estaremos acompanhando aí, né, elaborando essas estratégias. E fazer o trabalho em parceria com os diversos profissionais, né? Porque esse indivíduo que vai fazer essa atividade, ele vai precisar, né, de um fisioterapeuta, além, né, do profissional de educação física, dependendo, conversa com o médico. Então, é legal ter todas essas parcerias e saber conversar com todos esses profissionais. E você tendo conhecimento à leitura, a gente pode aí ter argumentos para discutir essas contradições que a gente vê na literatura, tá? E é isso, Paulo, é estudar, tentar se atualizar o máximo possível, cuidado, né, as redes sociais, hoje a internet nos auxilia bastante, mas é o que eu falo, tem muita informação liberada ali que pode acabar sendo confuso e falam, mas fulano disse que isso funciona. Dependendo, funciona para a realidade dele. Então, a dica é, vá para as recomendações e dentro dessas recomendações, ver o que
é aplicável ao seu público, à sua modalidade, ao seu tempo de atividade, e em cima disso a gente elabora as estratégias. Ah, muito legal. Então, muito obrigado, professora Michele, pelo seu tempo aqui conosco. Foi muito enriquecedor aqui essa nossa conversa. Eu vou deixar o seu contato para os estudantes, quem quiser entrar em contato também, né, para trocar uma ideia, né? Eu vou deixar à disposição o seu contato. Muitíssimo obrigado, tá bem? E eu espero que os estudantes tenham aprendido um pouquinho mais sobre os aspectos relacionados à nutrição nos esportes de aventura. Tá, já. Prazer enorme, eu agradeço o momento, né? Então, tentei fazer um resumo básico aí para vocês do conteúdo, espero ter contribuído e estou à disposição, tá? Então, tanto e-mail, ou até mesmo nas redes sociais, vocês podem me achar e a gente vai trocando ideias, a gente vai conversando, eu vou tirando dúvidas e fico à disposição. Beleza, muito obrigado, professora Michele, muito sucesso aí no Paraná. Obrigada, e sucesso a você em Santa Catarina agora. Muito obrigado. Então, vamos nos despedindo aqui da gravação. Aos estudantes, eu desejo a todos aí uma excelente semana de trabalho. Até mais, pessoal.